Yo go bonjour, bonsoir, ou même quel que soit côté où vous regardez nous à soya là, bon, par contre, qui côté même pour une salutation spéciale pour vous, côté m'était toujours pour mettre nous, que m'a continuer ensemble avec émission ça, pour le moment là, émission commence à brancher, côté m'gagne un gros coquin garçon, que m'a invité dans émission ça, qui lui-même lycée un double diamant dans le groupe Inondé, à ceux qui c'est invité spécial nous, qui pral ba nous un bon râler, qui va expliquer nous un paquet de bagailles. Eh bien, qui est-ce moi en gros moi-même non pas c'est Kantav Mackenzie, normalement c'est haïtien, m'a vivre dans Brésil. Côté histoire pas de commencer dans Brésil, côté monté sur en Haïti à l'âge de 21 ans et puis m'était habité dans République dominicaine côté m'était passé un bon temps et puis m't'a travail en tant qu'employé. Après ça m'était venu pas j'aime ka jouer un résultat et puis m'était décidé prendre une autre route côté m'était venu atterrir dans Brésil. Mais là m'était arrivé dans Brésil, bagay yo pas bien facile pour moi. Côté m'te commencé travail et puis bagay là, c'est un petit genre difficile pour moi et puis m'te joué nos amis qui viennent présenter une opportunité ça qui c'est marketing multinivel qui je dis à moi considère comme une passion pour moi. Et bien je dis à moi viens présenter nous mais c'est ça lui-même qui c'est Leonardo Tesca, lui-même qui c'est un brésilien qui peut expliquer nous quelques détails. Léo ka font te présenter, você pode apresentar para nós? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, Leonardo Tasca, prazer, Mackenzie, obrigado pelo convite de estar conversando contigo nessa noite e explicar aí as dúvidas, né? Sim. Sobre o que é a nossa indústria, o que é o marketing multinível, assim por diante. É um prazer. Ok, Léo, a pergunta que eu quero fazer, eu vou fazer a pergunta e depois quando você responder, eu vou traduzir para as pessoas. Então, a senhora faz uma atividade lá, quando eu pose a questão em português e puis elle fin répondre, je continue à nous explication. Meu amigo Léo, o que eu quero saber, eu quero que você me explique o que é exatamente o marketing multinível. E você que é uma pessoa que tem muito resultado no marketing multinível, que tem muito benefício, eu quero saber que é marketing multinível e por que você elegeu o marketing multinível para que você faça. Então, Mackenzie, né? Marketing, nós temos vários tipos de marketing, né? Nós temos o marketing tradicional, que é onde as empresas elas pagam, né? Aí os meios de comunicação para que eles possam divulgar a sua marca, né? E o marketing multinível, na verdade, é uma estratégia diferente. Em vez das empresas gastarem muito dinheiro com publicações na televisão, em sites, assim, ela paga as pessoas numa distribuição de rede. E o bacana do marketing multinível é que você pode construir assim um negócio próprio com baixo investimento. Só que é um negócio próprio, Mackenzie, sem você precisar ter funcionário, aluguéis, nada disso, entendeu? Então, na verdade, marketing multinível já existe, acho que mais de 60 anos, muito forte nos Estados Unidos, na Ásia, né, na China, no Japão, é muito forte marketing multinível. E aqui na América Latina, tá nascendo ainda, né? Tá começando ainda essa profissão, entendeu? Então, como te dit, nous m'avons dit pour nous, côté même l'État peut expliquer nous et qui ça marketing multinivel là est, surtout pour un moment ça là et côté au cas commencer pour gain propre entreprise pour propre business pour avec un investissement qui très bas. Et avec marketing multinivel là qui ba un paquet d'opportunités ou même si ou ta jeune, m'ka dire à partir de l'âge de 25 à 35 ans, ou qui doit commencer avec même travail ou parallèlement pour faire marketing multinivel là. Outra coisa, Léo, eu quero fazer essa pergunta também. Qual é agora a importância que o marketing multinivel tem depois dessa pandemia, como antes, como vamos dizer em geral, como em el siglo XXI, não exatamente, e depois de tudo que está sucedendo no mundo agora? Porque o marketing multinível é muito importante. O marketing multinível ele se destaca sempre em momentos de crise. Por quê? Nós sabemos que as nossas instituições educacionais, elas nos preparam para arrumar um bom emprego, isso na era da indústria. E isso está mudando. Se você hoje quer ter um resultado expressivo na tua vida, quer realizar teus sonhos, o caminho de arrumar um emprego não é o melhor caminho. O caminho do empreendedorismo é o melhor caminho. Então, quando as pessoas enfrentam uma crise
onde elas perdem o seu emprego, a sua fonte de renda, elas vão buscar alternativa. E aí é onde o marketing multinível cresce. Só que elas deixam de enxergar, Mackenzie, é que o marketing multinível é uma estratégia de negócio poderosa. A maior indústria de formação de milionários no mundo é através das empresas de marketing multinível. Só a empresa que eu trabalho, que nós trabalhamos, já está chegando na casa de 400 pessoas que já atingiram o seu primeiro R$ 1 milhão, falando da moeda brasileira, né? Então, entramos então na pandemia. Então, o que acontece? Muitas pessoas perderam o emprego, baixaram a renda, aí elas buscam uma alternativa para complementar essa renda. Só que a gente costuma dizer que essa renda, ela é extra, uma renda extra, e se transforma numa renda extraordinária, entendeu? Que importância, Léo, que marketing multinível gagne, et pour le moment là, c'est le plus bel moment pour marketing multinível développer. Peut-être, côté li dit nous, dans le moment crise, c'est dans le moment et marketing multinível lui-même li plus développé. Peut-être qui ça? Il y a un pile monde qui perdit emploi. Surtout dans le moment ça là, il y a un pile compagnie qui ferme porte. Et les gens qui ne peuvent pas travailler chercher l'autre moyen, même pour créer un moyen de vivre, un salaire. Eh bien, ça qui passe, l'offre d'entrer dans le marketing multinivel là, même c'est une activité ou plus fait sur Internet, et puis ou plus qu'à travailler, son bagage, m'ka dit ou pas besoin de gagner un gros investissement pour faire, ou pas besoin de gagner une façon qui recommande dit ça. Pour gagner une connaissance sociale. Mais, Léo, eu te vou fazer outra pergunta. Qual é a importância que tem agora a tecnologia e a internet agora no que papel que está jogando no marketing multinível agora? Como ajuda isso? Tem ajudado muito, Mackenzie. Pessoal, tem ajudado muito. Por quê? Hoje, para você, a tecnologia, né, as ferramentas tecnológicas têm ajudado muito o contato com a pessoa. Então, quando eu comecei a trabalhar com marketing multinível há praticamente 11 anos atrás, o negócio era feito muito aqui, ó. Eu tinha que ir na casa da pessoa, né, fazer aquela apresentação pessoal. Isso ainda continua, isso ainda faz parte do básico. Mas é muito mais fácil hoje para as pessoas se conectarem numa reunião online, né? Estar presente lá, pegar a visão do negócio, receber os seus produtos em casa ou deixar tudo pronto, pegar na franquia os seus produtos e gerar negócio através da internet, ficou incrível. Entende? Ficou aonde antes você fazia apresentação para uma pessoa, Mackenzie, hoje tu faz apresentação online para 10, 15, 100 pessoas ao mesmo tempo, entendeu? Então a tecnologia, gente, está potencializando muito o nosso negócio. Como Léo estava expliqué nous, technologie dans moment là, il joue un rôle qui est très important dans le marketing multinivel. Peut-être qu'il y a un paquet de bénéfices tout, peut-être qu'on y a un moment tout le monde, tout ce qu'on fait, c'est à travers des technologies, c'est à travers des internet. Tant que Léo expliqué nous, longtemps pour te faire marketing multinivel, où tu es obligé en contact direct ensemble avec mon nom, mais à travers Internet pour faire une réunion ou pas besoin pour avec mon nom direct pour doit mon nom la caille pour présenter mon nom ou doit à travers un téléphone cellulaire qui dans mon ou bien Zoom ou bien WhatsApp ou qu'à présenter un monde et entreprise ça ou même ou gagner. Et puis l'autre bagage encore qui est très important, les jeux ou qu'à faire dans n'importe côté dans le monde là, ça veut dire pas obligé si, par exemple, on vit dans le Brésil, on vit au Mexique, ou on vit pas besoin de présent, ou même pour présenter le programme ça ou gagner pour présenter le budget ça ou gagner dans le marketing multinivel. Et l'autre bagarre encore, et le monde toujours demandé, Léo, uma coisa que a gente sempre me perguntando, como a vezes que eu estou apresentando o projeto do marketing multinivel às pessoas, então há muita gente que está dizendo que são pirâmide. Você pode fazer para mim a diferença para que a gente pode conhecer mais ou menos o que é pirâmide e marketing multinivel? Ok, pirâmide financeira, gente, é crime, é contra a lei, né? Então isso não é novidade para você e nem para mim, para ninguém. Agora, a pirâmide financeira ela é semelhante à plataforma de cadastrar pessoas.
eles utilizam um sistema multinível, mas eles não são marketing, eles não têm produtos, entende? Não tem produto de valor comercial. Ou quando tem produto, Mackenzie, não tem valor comercial. Por exemplo, eu tenho livros aqui, ó, o GoPro, esse livro aqui fala só de marketing multinível, ó, os 7 passos para ser um profissional de marketing de rede. Esse livro aqui, ó, Os Segredos da Mente Milionária, né? Aqui na página 121 ele fala sobre marketing de rede. Esse livro aqui, ó, com Donald Trump na capa, né? Fala sobre marketing de rede. Então, tem que saber, sim, a diferença. Qual que é a diferença, Léo? Quando promete enriquecimento muito rápido, ficar rico muito rápido, isso não existe, desconfia disso. E quando não tem produto de valor comercial, ou quando o produto ele é fictício, né? Ele não tem um valor de comércio, aí tem que desconfiar. Agora, o sistema de rede, cadastrar pessoas, a Rinode também, ela não paga só por cadastrar pessoas, o nosso negócio, né? Para a Rinode pagar um bônus, para a gente receber bônus, a pessoa tem que ativar uma compra de pedidos. Se você vende uma coisa, Mackenzie, você não gostaria de receber uma comissão por a venda daquilo ali? Está dentro do valor comercial, não tem nada de errado, pode trabalhar tranquilamente, entendeu? Tant que Léo, você estava explicando, pyramide là, l'a expliqué nous pyramide. Pyramide lui-même, il pague un produit, il pague un produit physique. Tant que c'est ou fait comme lui-même, c'est par rapport ensemble avec monde ou mettez dans ou mettez dans l'entreprise là, mais il pague un produit ou à vendre, tant que pour vendre pour y une commission. C'est ça qui bagaille. Mais avantage et marketing multinivel là, il y a tout le monde ça, tant que tu t'as montré nous, Donald Trump, il y a un GoPro, on livre qui est le GoPro qui parle nous en pile qui détaille marketing multinivel là. Moi même les livres ça en pile. Peut-être moi même moi et développement personnel qui c'est secret my millionnaire. Tout livre ça c'est livre qui aide au développer en tant qu'humain. Bon, on va faire les questions ça tout. Lui même côté le parler de l'autre bénéfice ou à joindre tant que livre ça son livre qui est Donald Trump qui écrit ensemble avec Robert Kiyosaki qui c'est un gros auteur qui c'est un millionnaire tout, lui même qui conseiller moun qui réfère moun marketing multinivel pour yo même pour yo faire. Et question de dire poser Léo, eu quero fazer eu saber uma coisa. Como o marketing multinivel esse benefício? Você pode explicar para nós como o que nos oferece o marketing multinivel como benefício que para desenvolver como pessoa e também financeiramente, que as coisas que a gente é muito necessitado agora para ter bom liberdade de tempo, porque precisamos isso. Entendeu? Pode explicar para mim como... Entendi, Mackenzie. O benefício, gente, de fazer parte, Mackenzie, do marketing multinível, primeiro é pelo sistema educacional. Né? Você é exposto a uma educação financeira, crescimento pessoal, entendeu? Principalmente a educação financeira, que tu muda o teu padrão financeiro. Esse é um principal benefício. Você encontrar uma empresa, você está dentro de uma empresa que tem um sistema de educação forte, que é o caso que nós temos hoje na nossa empresa. O segundo é o benefício de você construir um negócio com baixo investimento e você ter um ganho gigantesco. Né? Então, é uma oportunidade onde você não tem funcionários, você não tem lugar físico, você não tem nem que fabricar produto. Entende, Mackenzie? Então, é incrível. Benefício marketing multinivel là, c'est l'aider à développer en tant qu'humain. Peut-être, normalement, l'on fait un bagage, ou pas seulement allouer l'argent, allouer comme l'on va le faire, mais ou même, qui ça, ou même, l'on pour porter ou rapporter à l'autre monde, qui c'est très important. Peut-être, l'on fait un bagage, tout le temps, on fait pour vous-même, ou montrer l'autre monde comment pour vous faire, ou même, on vient connaître plus, ça aide en pile. Et l'autre bénéfice, c'est celle travail au café, qui a une liberté financière, ou qui doit faire, et pour qui doit voyager dans n'importe côté, où il est dans le monde, et puis faire travail. Et puis, si tout dans le moment, la technologie vient à développer, pour nous parler là de technologie qui aide les gens en pile. Et autre chose, Léo, comment nós podemos oferecer essas vantagens, esses benefícios que nós temos? Porque, sabe, agora, eu não vou desse soro para os haitianos, porque agora os haitianos estão imigrando muito, não só no Brasil, também no México,
no Equador, no Peru, em todo sítio no mundo. Então, como podemos oferecer esses benefícios se essa gente que nós estamos vendo agora quer entrar no negócio? Como pode ajudar a eles a garantir como êxito como para trabalhar com nós? Como podemos fazer? Então, meu amigo, pessoal, é muito importante escutar o método de trabalho das pessoas que já construíram resultado. Os haitianos estão migrando para esses países em busca do quê? Oportunidade, exatamente, oportunidade. Então, isso nós temos. Só que o grande problema é, às vezes, a pessoa fazer, se cadastrar, comprar ali os seus materiais, a sua adesão, e querer seguir o seu caminho sem perguntar para a pessoa que cadastrou, que está há mais tempo. Então, gente, um dos principais erros, até fala aqui no GoPro, nesse livro, é não escutar o método de trabalho da equipe que já está tendo resultado, entendeu, Mackenzie? Então, você vai se cadastrar agora, que vai fazer parte, a pessoa que te convidou, a pessoa que te cadastrou, ela quer que você tenha resultado, entende? Ela quer que você cresça até mais do que ela que já está no negócio, entende? Então, eu vejo que a comunidade, eu não sei se a minha resposta é muito longa, né? Que a comunidade haitiana que estão migrando aonde nossa empresa está trabalhando, cara, tem que se cadastrar e se unir, que um vai estar ajudando o outro, entendeu? Um vai estar ajudando o outro. Takou moi t'as fait les questions ça takou c'est peut-être ça plus me fait vidéo ça on partit en créole on partit en portugais peut-être qui ça d'ailleurs nous même haïtiens nous venons dans plusieurs pays étrangers peut-être qui ça nous cherchons opportunité mais des fois opportunité a li tout devant nous mais nous pas ka well takou pour nous prendre peut-être marketing multinivel. Bon, pour ne pas parler de marketing multinivel, on parle plus de opportunités li offrir nous. Opportunités li offrir nous. Quelle opportunité côté ou ka faire réaliser rêve dans le pays où vous vivez là, ou ka réaliser rêve dans le Brésil et pour ka réaliser rêve en Haïti tout. Donc ça veut dire ka aider femmes tout côté ou même mouillé. Ça veut dire ou même cap suivre programme ça à soya et m'a quitté link moi, m'a quitté numéro téléphone moi, sous ta intéressé ou bien doit contacter ou bien doit quitter numéro dans un message ou bien ou bien doit envoyer un email ban moi m'a toujours capable entrer en contact ensemble avec vous. Peut-être que ça tout ça ou pourquoi qu'on fait il toujours paraître un genre compliqué pour vous mais normalement pas compliqué et pas égal te couler ou pas prendre monter bécane si vous pas prendre monter bécane et puis ou on a monté bécane ou après son film ou pas comprendre rien mais immédiatement prend bécane ou monter ou après sur l'autre bagaille différent vous comprenez ça veut dire ou même qui Mexique qui Équateur qui Pérou bagaille ça pas arriver en Haïti mais nous ca profiter là nous même tout nous ca porter là l'autre bord vous comprenez c'est peut-être ça m'a mandé nous pour nous commencer essayer connaître bagaille pour nous connaître comment bagaille fonctionner et autre chose alors et je te vais fazer essa pergunta se você tem conselho que você quer dar para nossa comunidade e também pessoas que nós estamos trabalhando agora, que estão buscando uma oportunidade, porque muitas empresas estão fechando a sua porta agora. E a gente está esperando o auxílio emergencial, que estava a R$600, agora que estão baixando a 300. Como nossa empresa pode ajudar essa pessoa? Então, gente, a comunidade haitiana, né, que vocês estão migrando aí para os países aonde a Rinode está trabalhando, não perca essa oportunidade. Essa empresa Mackenzie mudou a minha vida. Eu trabalhei numa empresa de publicidade de imóveis por 1 ano investindo, não recebi nada investindo no negócio. A minha esposa mantendo a casa. E a empresa fechou, simplesmente eles fecharam. E eu fiquei sem saber o que fazer. Foi quando a Rinode entrou na minha casa.
E quando a Rinode entrou na minha casa, Mackenzie, em 9 meses eu saí de uma renda que a minha esposa tinha de R$ 1.300 para ganhar 7, 8, 9, 10 mil reais por mês. Então, o que eu posso falar para vocês, gente, é o que aconteceu comigo. Nós temos um método de trabalho que vai ajudar você, dependendo do teu empenho e desempenho, a ganhar de 300 a R$ 1.000 por semana, sem precisar vender, ok? Sem ser o vendedor lá de porta em porta, sem nada disso. Mackenzie sabe disso. Nós temos esse método de trabalho. Então, assim, ó, não sofra. E entenda que o emprego não vai realizar sonho, Mackenzie. Aqui sim, aqui a gente pode sim formar um time, formar uma equipe, aonde a gente vai estar ajudando vocês a estarem conectados junto com a gente. O Mackenzie é um cara que sabe muito, está lutando, está batalhando, vai ser um diamante da nossa equipe logo, logo. Logo, logo vai ser um diamante e você pode ser um diamante junto com ele. Então não perca tempo. Não paga para ver, paga para entrar e começar agora. É isso. O Etaku, Léo dit, non? C'est bon bagay qui difficile. Peut-être normalement, pour entrer dans Inondé ou bien pour entrer dans le modèle business, ça, pour ne pas dire qu'on concentrer nous seulement dans Inondé, on a parlé de marketing multinivel en général, mais Inondé a lui-même lycéen, un véhicule, ils sont machines qui permettent de réaliser tout le bagage. Pour qui qui ça? Inondé lui-même l'ont entré là-dedans, ou pas besoin en pile cob. Ou pas besoin en pile cob pour entrer là-dedans. C'est une dans compagnie marketing multinivel, moi d'après ça m'a regardé, moi qui gagne un moins investissement pour faire pour entrer là-dedans, moins investissement. Et à partir de ça, il y a un système d'entraînement, il y a baou qui un système d'entraînement pour eux qui appuie eux, tant que son bagage me dit une appuie l'autre, une chaîne. Ça veut dire pour entrer, monde qui met là, il t'a remis ou progresser peut-être immédiatement progresser, il vient en haut pour lui peut-être garder à monter tout. C'est ça que fait. Je dis nous c'est très important. Tant que là dit nous pas perdre l'opportunité ça. Ça veut dire nous qu'a fait. Léo, outra coisa, vamos falar por não só por os haitianos, por todas as pessoas, porque muito brasileiro vai ver e muita gente que são de outro país, porque esse vídeo o mundo vai ver, entendeu? E vai falar muitas coisas, vai querer entrar nessa empresa. E espero que isso não vai fazer a última como entrevista que vamos fazer. Vamos fazer mais. Outro que vamos fazer o seguinte, para poder trazer mais detalhes, entendeu? Porque depois disso, eu acho muito, você que está mirando agora, o mesmo que de cunhar, pense o prendre décision. O prendre décision claire et aider changer la vie. Changer vie certain, sûr et certain. Ça veut dire, on continue à faire le travail, là, c'est un travail qui fait commencer et puis, on n'a pas avancé. Para seguir com a pergunta dele, eu estava explicando como isso é por muitas pessoas que estão desempregadas, que têm medo de começar se não tem muito dinheiro. Como que você pode explicar que para entrar nessa empresa, para fazer esse modelo de negócio, não precisa muito dinheiro, não precisa perfil, tem perfil, não precisa estúdio. Como você pode explicar? Como você tem mais experiência para entrar? Quando a gente cadastra uma pessoa que às vezes lá no mercado tradicional ele tem muito estudo, currículo muito, é uma pessoa mais difícil de se trabalhar. Por quê? Porque ele vai enxergar a simplicidade do nosso negócio. Ele fala assim, cara, isso aqui eu consigo fazer sem treinamento, isso aqui eu vou fazer do meu jeito. E eu sempre falo, nunca faça do seu jeito, faça do jeito certo, da forma que tem que ser. Entende? Então, toda pessoa que vai fazer do seu jeito, quer inventar a moda, quer inventar a roda, acaba não dando certo, porque isso aqui tem um método. É simples. Gente, olha só, Mackenzie, precisa de treinamento para ensinar uma pessoa a usar perfume? Precisa de treinamento para ensinar uma pessoa a usar um gel dental? O nosso negócio é para todo mundo. Agora, tem que ter algumas habilidades, né? Que é o como contactar, o como convidar. Isso tudo, a própria empresa, ela fornece o sistema de treinamento. Então, assim, ó, eu não tinha dinheiro para entrar, Mackenzie. A minha esposa ganhava R$ 1.300, a gente pagava R$ 750 de aluguel. Eu estava desempregado na época e não tinha reserva.
Então eu juntei dinheiro, eu falei para as pessoas que eu queria entrar no negócio, que eu precisava da ajuda delas, eles me ajudaram. Quando eu vi, eu estava com o meu kit em casa. Depois que eu estava com o meu kit em casa, eu fui fazer o quê? Eu fui ser um vendedor? Não. Eu simplesmente ia na casa do Mackenzie, abria o produto, Mackenzie, experimenta. O Mackenzie experimentava e o Mackenzie assim, pô, Léo, gostei, quanto é que é? Ah, o valor é X, eu quero. E comecei a girar negócio. Aí vem um grande benefício, Mackenzie, eu sei que eu já vou terminar, que a resposta está longa. Mackenzie, o que, que você acha de comprar esses produtos todos para a tua saúde, gerar negócio e ter a metade, pagar a metade do preço? O Mackenzie assim, sério? A metade do preço. Eu quero fazer parte. Então, você que está me escutando agora, não existe oportunidade melhor do que o marketing multinível, do que o Grupo Rinode, a nossa empresa. O que nós estamos fazendo, Mackenzie, é histórico, entendeu? E, bom, como tu as expliqué en première partie, de même ça, et double diamant, Leonardo Tasca t'a expliqué, nous peut-être, moi chaque répéter moi ça, me satisfait. Lambda douille et tout, peut-être les regarder bénéfices, avantages. Estou explicando quando estou descendo duplo diamante, como esse é orgulho, porque para chegar a ser duplo diamante é orgulhoso para mim hoje de estar com você e algum dia eu vou chegar lá, porque é uma coisa, Leo, que sonho para realizar e espero que você, o mesmo tu, que eu sinto a mesma sensação, sabe? Parce que tout rêve, c'est travail, ou un travail pour faire. Immédiatement, fait travail, ou réussir, n'importe qui a fait. Peut-être, c'est pour un bagage pour dire, non, je prends mon ça, mettez là, je prends ça, de pour entrer, ou un travail pour faire. Entendeu? Comment, para la fazer isso, Léo? Tem trabalho que você faz, entendeu? Porque, não porque você é bonito, você tem dinheiro, que você está chegando duplo diamante, é porque você faz trabalho, entendeu? Porque todo mundo para chegar lá tem que fazer seu mesmo trabalho. Se a gente entra, se você entra com essa mesma perspectiva, você vai chegar lá, entendeu? Então, você entra, faz como o que você tem que fazer. Por bom. Je parle portugais, je parle créole, parce que c'est plus haïtien qu'au Brésil. Como te falando para nós, sim, o idioma, entendeu? Confundir o idioma. Sim, porque na realidade são mais os haitianos que estão vivendo no Brasil, que vai chegar mais esse vídeo, entendeu? Algum dia vamos fazer outro em espanhol para a gente que está vivendo lá fora também, sim, entendeu? Pero eles vão entender o que estamos falando, pelo menos, ok? Très important, mon Dieu. Jamais dit non. Moi-même, ce bagage, son rêve pour réaliser pour moi. Et puis, souhaiter nous-mêmes tout cap regarder vidéo ça. Nous avons même conviction ça. Ça a aidé nous. Pas quand on regarde vidéo et puis passer. Si nous regarder vidéo ça, nous regarder encore, c'est plus belle bagaille nous t'ai fait. Peut-être il nous dépoter opportunité ça pour nous. Et dans moment ça là, un pile avantage. En pile que l'autre compagnie pas bail, inondé à bail. Pour nous pas parler seulement de inondé tant que j'aime dire nous. Rêve nous, pas quitter rêve nous, aller toujours rêver grand tant que livre ça a dit et qui c'est secret my millionnaire, tout bagage a commencé dans tête tout. Il commence par en penser, après ça pour venir dans le monde physiquement. Entendeu? Página 121 fala de marketing multinível. Aqui, ó. Eu vou ler aqui e daí tu traduz, tá? Ó, em alguns países como os Estados Unidos, pode traduzir para eles. Que país está com os Estados-Unis? Uma ótima opção é entrar para uma empresa de marketing de rede. São uma boa opção para o mundo entrar no marketing multinível. Um sistema de distribuição que movimenta bens ou serviços do fabricante para o consumidor final por meio de uma rede de empresários independentes. Um sistema de distribuição que é bem organizado para distribuir produtos para toda a rede. Isso. De empresários independentes. Os produtos são adquiridos por eles diretamente da empresa. Produtos mesmo eu sorti diretamente na entreprise lá. A preço de distribuidor.
a prix distributeur e revendidos a preço de tabela ao consumidor final. et puis les vins vendent avec prix normal pour le monde qui peut consommer produit. Página 121. Page 121. Son bagage qui très simple que n'importe monde peut faire. Après ça, Esse aqui, Mackenzie, capítulo 27. chapitre 27, ça sont le livre de Donald Trump ou Robert Kiyosaki qui écrit le livre ça m'a parlé nous Kounia là. Isso. O título é Por que você recomenda o marketing de rede? Pour qui ça Donald Trump avec Robert Kiyosaki yo même yo recommandé marketing multinivel là. Aqui, Mackenzie, ele fala o marketing de rede não é um esquema de pirâmide. Aqui, ó. Et ça m'a dit non, peut-être grand pile monde qui t'a demandé ça. C'est là, et le marketing multinivel là, lui-même, il pas pyramide. Peut-être un pile monde toujours confondre marketing multinivel ensemble avec pyramide. Moi-même, des fois, quand on a parlé des monde, des opportunités ça, je dis pyramide, c'est deux bagages qui sont différents. Peut-être pyramide là, il pas un produit. Il pas un produit, il seulement prend cob pour cob. Mais à cause de ça, il pas qu'à continuer. Mais marketing multinivel là, lui-même, il a un produit, il a un système d'entraînement, il gagne e monde qui pour appuyer qui pour aider. Aqui, Mackenzie, ó, nesse exemplo aqui, ó, Okay. ele está mostrando que no marketing de rede todo mundo começa aqui OK. e tem espaço no topo para todo mundo que se desenvolve e quer crescer. Todo mundo tem a possibilidade de crescer. OK. Et bien c'est même ça me t'a parlé ensemble avec nous quand on t'a dit tout le monde c'est en bas dans marketing multinivel là on commence en bas et puis on monte. Vous commencez en bas, vous montez, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas gagné aucun rapport pour ouais ensemble avec marketing et ensemble avec pyramide là. C'est peut-être ça ou même qui joue une opportunité peut-être moi c'est si ou cap suivre vidéo ça pour arriver dans espace ça c'est parce que au gros bagage qui intéresse dans tout ça n'a dit même les on pas prendre tout pour intéresser nous mais on va joindre un bagage quand même qui intéresse là-dedans qui à permettre ou cap ralo venir peut-être des fois suivre c'est parce qu'on a une vision ou ouais monde là on l'autre gens ou on différence vous comprenez eh bien c'est là on finaliser la vidéo à tout Léo oui estamos falando muito e explicando muitas coisas entendeu agora se a gente não entra não por nossa culpa porque sempre tem como sonho a longo meio e longo prazo. Médio e longo prazo. Médio e longo prazo. Muito importante. Porque o método que a gente tem, Mackenzie, de ajudar as pessoas é a curto, médio e longo prazo. Né? Curto, médio e longo prazo. Tu sabe bem, né, Mackenzie? Sabe disso, né? Okay. Eu queria deixar mais um recado pro povo haitiano, entendeu? Sim. Gente, assim, ó, acredita na oportunidade, porque chega um ponto, Mackenzie, na vida da gente que a gente acha que as oportunidades não são para nós. Ou a gente tem que estar muito preparado para as oportunidades. Aqui a gente não quer saber a tua escolaridade, a gente não quer saber nada disso. A gente só quer saber de uma coisa, se você tem sonhos e se você quer realizar os teus sonhos e não tem medo de trabalhar. Somente isso. Entende? Se você tem sonhos, não tem medo de trabalhar, o convite está feito para você fazer parte da nossa equipe, trabalhar com o Mackenzie, trabalhar com a gente e começar a realizar sonhos, Mackenzie. Donc, ça dit son bagage qui est très important. Pour le dire pour nous, peut-être ne pas capable traduire. Pour venir travailler ensemble avec nous normalement pour entrer dans compagnie ça, il pas besoin de connaître niveau étude, il pas besoin de connaître quantité corps ou gain, il pas besoin de connaître qui race, il pas besoin seulement gon rêve, gon objectif. Connaître sauve, côté veut aller, ouais côté je dis peut-être résultat ou pas gagner je dis li nan bagay ou pas ou pour faire so pour faire je dis li nan résultat ou pour gagner et bien c'est peut-être ça profiter opportunité ça peut-être nous parler en pile là ou même qui ouais vidéo ça je dis ou pas profiter puis devant ou regret ou peut-être qui ça pas regret ou pas l'opportunité à te présenter devant et pour pas profiter et puis là où on monde qui te profiter là avec 100% et vient après réaliser une série de bagages peut-être tout bagage yo devant très clair là très clair ça veut dire c'est vous même qui pour prendre décision peut-être me songe me aller São Paulo ensemble avec même groupe inondé titre programme qui t'a fait là de te à décision ça veut dire prendre décision
Ça veut dire immédiatement fin prendre décision, ou après toute route yo a ouvrir pour toute route yo a ouvrir pour c'est ou pour moi faire ça ou moi qui fait ça et puis bagaille yo a pas avancer. Entendeu? So, uma decisão. É uma decisão. Uma decisão sempre Foi muda uma tudo. decisão que mudou a minha vida. Isso. Eu poderia estar trabalhando de empregado para alguém ganhando um salário mínimo. Uma Isso. decisão mudou toda a minha vida Assim financeira. mesmo. Ok, Léo, para terminar, você pode dizer a última palavra. A última palavra que eu quero dizer é sejam bem-vindos à realização dos seus sonhos, Mackenzie. Muito obrigado. Essa é a palavra. E eu tomo a palavra também para agradecer você para tudo o que você nos está aconselhando, porque agora eu não estou só a Mackenzie que você está falando agora, você está falando com o povo haitiano, porque eles todos vão ver esse vídeo e muito de você que estão vendo esse vídeo, no tudo capgar vídeo ça, pense en soir ou bien matin, quel que soit l'heure regarder vidéo ça, ou à prendre décision et ou à faire et business ça ensemble avec nous cap progresser cap et prochaine fois nous pour présenter au plan. Nous allons présenter au plan comment le business a fonctionné et ou même on participer dans une réunion ensemble avec nous pour connaître comment le modèle business a lui-même fonctionner. Como eu estou falando lá, o próximo reunião que vamos fazer, vamos apresentar o nosso negócio, porque hoje estamos falando mais do marketing multinível, de negócio, mas eu quero apresentar esse negócio que é Grupo Inode, que vamos fazer uma apresentação do plano para que a gente possa conhecer mais a nossa empresa e que vai fazer uma coisa muito interessante. Então, se não deixa de ver, participa no vídeo, sabe? E esse vídeo que aidou pour développer en tant que email. Comprende? Et puis, c'est là. Fechou? Nós fini. Nós vamos dar muito agradecimento a essas pessoas que nos estão vendo. Obrigado, gente. Merci en pile, ou même qui suit vidéo ça. Et nous pensons dans la prochaine vidéo ça, dans la prochaine vidéo à tout, ou à là pour suivre ensemble avec nous. Merci en pile. Passez bonne nuit ou bien bonne journée. E puis, na próxima fois. Tchau, tchau. Beleza, gente. Tchau, tchau. Forte abraço. Fiquem com Deus, tá? Fiquem com Deus. Então, Grupo Inode não foi com ça, não, esse símbolo para nós, que significa soleil lá. Sol brilhando. Obrigado, Mackenzie. Obrigado. Tamo junto, meu amigo.